Olá pessoal, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Pessoal, é, eu vou iniciar o tema 6, que é basicamente é, discussão do fluxo de caixa, ou a demonstração de fluxo de caixa. Nas nossas primeiras aulas eu já tinha comentado sobre a importância de algumas demonstrações contábeis. A demonstração de resultado é uma delas e ela é elaborada com base no regime de competência. A demonstração de fluxo de caixa é outra demonstração contábil e ela ah, é elaborada com base no regime de fluxo de caixa, regime financeiro. Então, enquanto a demonstração de resultado segue o regime de competência, a demonstração de fluxo de caixa segue o regime financeiro, ou reflete aquelas transações que efetivamente afetaram o caixa, ou seja, aumentaram ou diminuíram o caixa. Então, essa demonstração contábil ela é muito importante no contexto das demonstrações, dos relatórios contábeis. O resumo da nossa aula basicamente é esse. Eu vou mostrar para vocês que, embora a gente separe a, a, o lucro que tem origem na demonstração de resultado e o caixa que a gente discute com mais profundidade na demonstração de fluxo de caixa, eles têm uma ligação. Então, basicamente, o primeiro assunto da aula é mostrar a ligação entre lucro e caixa. Lucro e caixa, no final da vida de uma empresa, no final de um negócio, eles são correspondentes. Eles batem, tá? Essa que é a ideia. Então eu vou apresentar esse documento. Eu vou pegar o exercício do dia 17 do 4 que eu comentei, obviamente a minha versão, e vou utilizá-lo para explicar a demonstração de fluxo de caixa e vocês vão ver que é uma demonstração muito, muito simples. Se você comparar a demonstração de resultado com a demonstração de fluxo de caixa, você vai perceber que para elaborar a DFC pode ser bem mais simples. Vou comentar sobre os elementos da DFC, atividade que basicamente ela é dividida em operacional, investimento, financiamento, e vou comentar sobre uma atividade simples para a gente entregar na próxima aula. Tudo bem? E é claro, a nossa próxima aula, no dia 30 do 4, já tinha enviado uma mensagem, eu vou fazer uma live para a gente discutir, obviamente, essa solução e outras dúvidas que surgirem a respeito da DFC ou o método de balanços sucessivos. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o nosso resumo da aula. Verificar lucro e caixa, retomar o exercício do dia 17 do 4, discutir alguns elementos da demonstração de fluxo de caixa e eu vou apresentar uma atividade para entrega na próxima aula, que é o dia 30 de abril, próxima quinta-feira. Bom, então vamos começar. Esse primeiro ponto, aqui. Nesse primeiro ponto, eu tenho basicamente um arquivo para discussão dessa ligação entre o lucro e o caixa. Né? O lucro, como vocês sabem, é oriundo da demonstração de resultado e ele é um indicador de desempenho e ele, como a gente chega no lucro, você tem
as receitas de uma empresa, seja com prestação de serviços, ou seja com a venda de bens ou mercadorias, e desconta abaixo todos os custos, todos os gastos. No final você tem o lucro ou o prejuízo. E você também tem a figura do caixa, que é de interesse do acionista, do proprietário de capital próprio. Ele tem interesse no caixa. Ele faz o investimento na empresa ou naquele negócio, no final ele está visando o caixa. Ele tem uma riqueza que pode ser representada por bens e o saldo da sua conta corrente ou então investimentos. Então imagine, o proprietário ou acionista tem as propriedades, tem os investimentos e a sua posição de caixa. Ele decide fazer um investimento naquela companhia, naquela empresa especificamente, visando um retorno no futuro. E esse retorno no futuro pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, o aumento da posição de caixa desse investidor, desse proprietário. E eu vou mostrar para vocês que nesse negócio, nesse empreendimento, nessa atividade ou nessa companhia, o lucro e o caixa eles podem ser iguais no final, ou seja, eles podem bater no final. Então vamos lá. Um exemplo bem simples aqui, para a gente visualizar como lucro e caixa podem ser iguais. Então eu tenho uma empresa formada com R$50 e os eventos que acontecem na sequência, tá? Então vamos lá. Primeiro evento, empresa formada aí com R$50. Então vai aumentar o caixa em 50 e vai aumentar o capital dessa companhia em 50. Lucro e fluxo de caixa no momento 1 é zero, não tenho o que colocar, tá? No momento 2 eu tenho compra de estoques à vista, gerando um fluxo de caixa negativo de 50. Então, vejam bem, eu usei o meu caixa, então minha posição de caixa ficou zerada, fiz uma compra à vista e, portanto, aumentei o meu estoque em 50. Nesse caso, o meu capital social permanece o mesmo e eu troquei. Eu utilizei o saldo de caixa para aquisição de mercadorias ou de estoques para revenda. Então, caixa ficou zerado e o estoque com 50. E o meu fluxo de caixa é negativo. Por quê? Se antes eu tinha uma posição de 50, agora o meu caixa, a minha disponibilidade, o meu disponível é zero. Significa que houve uma redução na minha disponibilidade. Então, em função desse gasto, dessa compra à vista, o meu fluxo de caixa é negativo. Tudo bem? É só você pensar que o saldo da conta corrente, da conta bancária dessa empresa era de 50. A partir do momento que você gastou os R$50, você tem uma posição devedora, ou seja, um saldo negativo. 3. Venda a prazo dos estoques por 70. Ótimo, então vamos vender. Vamos vender com uma margem de lucro. Não é? Se a empresa não vender com uma margem de lucro, ela está fadada ao fracasso. Então comprou por 50 e vai vender por 70. E ela vende a prazo. Ela não consegue receber no momento que vende. Então, se ela vai vender a prazo, o que vai acontecer? 70, eu vou colocar em clientes ou contas a receber. Então eu tenho 70. Eu tenho que baixar a mercadoria do estoque. Então, se o meu estoque era de 50, ao fazer a venda das mercadorias, eu tenho que baixar o estoque. Qual é o custo desse estoque? 50. Então a minha posição final do estoque é zero. Tudo bem? Tenho capital que não muda, de 50, e lucros e prejuízos acumulados de 20.
Então, vejam, a gente, nesse caso, eu estou aplicando o método dos balanços sucessivos, mas eu estou colocando a posição final das contas patrimoniais. Eu não estou colocando a variação. É como se eu fosse elaborar um balanço patrimonial na data 1, na data 2 e na data 3. Eu não estou colocando as variações. Estou colocando os saldos finais. Então, o saldo final de cliente. Você fez a venda a prazo, então você tem a receber 70. Ok. Estoque, você baixou 50 pela venda de todas as mercadorias. Então, sua posição final do estoque é zero. Capital, não houve alteração. E o lucros e prejuízos acumulados, nesse caso, é de 20. Por quê? Tem as receitas, nesse caso de 70, e o custo da mercadoria vendida é de 50. Portanto, o LPA, ou o lucro nessa data, é de 20. E eu, logicamente, não coloquei todas as contas de resultado, mas considerando que são apenas uma venda, então eu teria apenas o registro da receita e o registro do custo. Então eu fui mais objetivo, eu fui mais direto ao ponto. Os exercícios que vocês estão resolvendo em balanços sucessivos, vocês podem abrir as contas de resultado. A receita foi de 70, o CMV foi de 50, então, nesse caso, o resultado apurado na data 3 foi de 20. Tudo bem? Então, o LPA foi transferido para 20. Então, reparem, até agora eu tenho na data 2, uma redução do meu caixa em 50 e na data 3 eu tenho um aumento do meu resultado em 20, que é basicamente oriundo da única venda que eu fiz até o momento. 4. Recebimento dos clientes pela venda feita no período anterior. Então, agora eu tinha um crédito a receber. Eu recebi dos meus clientes. E recebi quanto? Recebi 70. Então, se eu recebi 70, clientes que antes tinham um valor de 70, ele é baixado. Então, recebi 70, tenho que zerar contas a receber ou clientes e, em contrapartida, aumentar o caixa. Então, é um exercício bem simples. Fiz a venda no item 3, gerou contas a receber. Recebi no evento 4, então zera o meu crédito ou o meu contas a receber. E eu vou registrar o recebimento efetivo no caixa dessa empresa. Capital social não tem alterações e lucros ou prejuízos acumulados não tem alterações. Tá? Então reparem que no evento 4 eu tenho um aumento da minha posição de caixa em exatamente 70, que foi o recebimento dos clientes, venda realizada no item anterior. Então, se eu for considerar o total de lucro, eu tenho 20. Eu tenho 20. Se eu for considerar o total de alterações no caixa ou fluxo de caixa líquido dessa empresa, eu tenho 20. O caixa eu tenho 20 também? Sim. Você tem uma redução pela compra à vista dos estoques e depois você tem o recebimento dos clientes, gerando uma posição de caixa ou um fluxo de caixa líquido de 20, que é o mesmo que o lucro obtido no período. Então, pessoal, esse exercício é um exercício resolvido bem simples para mostrar para vocês a conexão entre lucro e caixa. Reparem que a empresa registrou um ganho
ou melhor, um lucro de 20 nesse período e o correspondente foi obtido em termos de fluxo de caixa. E isso acontece nas companhias também. Isso acontece. Por isso que o lucro pode ser um termômetro da posição financeira da empresa. Tudo bem? Bom, eu vou disponibilizar esse exemplo para vocês e, eventualmente, se houver alguma dúvida em relação à explicação que eu apresentei, entre essa ligação lucro, fluxo de caixa, vocês podem comentar, enviar mensagens, fiquem à vontade, tá bom? Eu estou à disposição. E esse é um exercício importante para a gente ver a conexão entre a demonstração de resultado, baseado no regime de competência, e a demonstração de fluxo de caixa, que é baseada no regime financeiro, ou seja, que tem entradas e saídas de caixa. Espero que vocês tenham compreendido, mas de qualquer maneira eu estou à disposição. Bom, voltando no exercício do dia 17/4, para entender a lógica da demonstração de fluxo de caixa. Então, eu vou abrir a planilha que eu tinha apresentado para os senhores, e essa planilha está disponível no Stoa, tá bom? Aqui eu tenho os eventos. Bom, pessoal, então, nesse caso, a gente tem 16 eventos e alguns eventos têm reflexo na posição financeira da empresa. Bancos e aplicações financeiras. Nesse caso, vamos começar com o primeiro. No primeiro caso, você tem, eu vou aumentar para melhorar a visualização dos senhores. Aqui. Primeiro, a gente tem um efeito no banco, que é um aumento. O segundo, o terceiro mostram uma redução. O sétimo, o oitavo e o nono, você tem o sétimo e o oitavo que mostram uma redução. E o nono, que é um aumento no caixa em função de empréstimos. Então você tem, na verdade, o 9 aumenta a posição financeira da empresa por empréstimo que ela faz. O primeiro aumenta o caixa da empresa, a posição financeira da empresa, que é a integralização de capital, são sócios colocando recursos financeiros nessa empresa. O evento 2 na verdade, é aumento do imobilizado, então são investimentos que a empresa faz. Ela adquire ativos não para venda, mas para uso. Os móveis são para usar. A sala comercial é para usar, não é para vender. Então, o imobilizado é para uso. O evento 3 tem compra de estoque, compra à vista. O 6, o 7 e o 8 são pequenas despesas. O 7 é uma despesa de entrega. E o oitavo é a conta de energia da empresa. Então, ambos gastos à vista. O 9 é a captação, são os recursos que a empresa tomou emprestado. O evento 12 é um adiantamento que ela recebeu dos clientes, então ela recebeu R$ 5.000. O 14, o último evento com efeito na posição financeira da empresa, que é uma aplicação financeira. Mas reparem que nesse caso você retira R$ 400.000 e coloca em uma aplicação financeira que é um CDB. O CDB ele pode ser considerado como um equivalente caixa. Algumas instituições financeiras, alguns bancos permitem o resgate antecipado. Então você faz um investimento por um período, mas se você precisar desse recurso, ele está à disposição. Então a gente pode considerar essa aplicação financeira em CDB como um equivalente caixa, ou seja, é como se a empresa tivesse esse recurso à disposição para atender eventuais despesas ou emergências que ela tem, tá? Então, na verdade,
aplicações financeiras são consideradas também, aplicações financeiras de curtíssimo prazo, são consideradas também como equivalentes caixa, ou seja, compõem a disponibilidade ou a posição financeira da empresa. Tá? Então são poucos eventos aí que a gente tem. Vamos ver isso de outra maneira? Já apresentei na resolução. Agora vamos para o slide. No slide, pessoal, então vejam, o meu caixa, a minha posição no início, na data zero, é zero. Meu caixa é zero. Minha posição financeira é zero. A minha disponibilidade é zero. No final do período, eu tenho uma disponibilidade de 554.200. Como você chegou nessa posição, Ricardo? Volta para a planilha. Lá no final, se você considerar bancos e aplicações financeiras, você tem uma posição de 554.200. Tá bom? Essa é a posição que você tem. Essa equivale à sua disponibilidade. Então, aplicações financeiras eu posso considerar como um equivalente caixa? Sim, pode considerar. Se fosse aplicações financeiras de longo prazo, não, você não poderia considerar como um equivalente caixa. Tudo bem? Depois, se surgir alguma dúvida sobre que tipo de aplicações financeiras podem ser consideradas na disponibilidade ou nessa posição financeira ou contas que são chamadas de equivalente caixa, ou seja, tem a mesma natureza do caixa, depois a gente pode discutir caso os senhores tenham alguma dúvida. Então, posição final, 554.200. Aqui. Então eu tenho o primeiro evento, que é a integralização de capital, um aumento de 1 milhão. O segundo evento, que é uma redução na posição financeira da empresa, que é a compra do imobilizado. O terceiro evento, que é a compra do estoque, diminui a posição financeira ou a disponibilidade da empresa. O terceiro evento, ou melhor, o evento 7, o evento 7, de acordo com a ordem cronológica da nossa planilha. No evento 7 você tem uma redução do caixa em 300. Ricardo, e os eventos de 4 a 6? Os eventos 4, 5 e 6, você não está considerando nesse slide? Não, pois eles não têm efeito no caixa. Eu só vou considerar os eventos que têm efeito no caixa para lidar com a demonstração de fluxo de caixa. Por isso ela é simples. Simples. Pense, quais são os eventos que influenciaram o caixa? Evento 8 tem uma redução no meu caixa de 500. O evento 9 tem uma antecipação do meu cliente de 10 mil reais. Aumenta a minha posição financeira em 10 mil. E o evento 12 tem um aumento de 5 mil reais. Eu troquei. Correção. Esse evento 12 é a antecipação do cliente. Desculpe. Repito, evento 12 é a antecipação de clientes. O evento 9, na verdade, ele equivale ao empréstimo que a empresa pegou. É o dinheiro que ela tomou emprestado do banco. Tudo bem? Nesse caso, pessoal, deixa eu diminuir essa janela. Nesse caso, eu tenho a variação do caixa. Como eu calculo a variação do caixa? Caixa final, ou disponibilidade, ou disponível final de 554.200, menos o inicial. O inicial é zero. Então, a variação é de 554.200. A DFC ela tem o objetivo de explicar essa variação. Que variação? Esses 554.200 que corresponde à variação do meu fluxo de caixa
é explicado na demonstração de fluxo de caixa. Essa é a ideia. Mas como classificar os gastos de natureza diferente? Tem gastos de natureza diferente? Tem. Acompanha comigo. Quais são os gastos de natureza operacional? Estoque. Estoque está ligado à operação, realmente. Para essa empresa sobreviver, ela precisa comprar essa mercadoria e vender para os seus clientes. Está ligado à operação da empresa. O gasto com a entrega também é um gasto de natureza operacional. Para ela entregar essa mercadoria para os seus clientes, ela necessariamente tem esse gasto. Essa é a maneira da empresa funcionar. Então, os gastos ou entradas e saídas de fluxo de caixa, eles estão diretamente relacionados com a atividade fim, com a operação da empresa no dia a dia. Então, temos o evento 8, que corresponde ao gasto ou ao pagamento de energia elétrica e segue a mesma lógica. Energia elétrica está ligada à operação. Eu preciso de energia elétrica para o funcionamento adequado das minhas instalações, para acender as luzes, para eventualmente se eu tenho máquinas, geralmente eu trabalho com atividade comercial nos exemplos. E esse poderia ser o caso dessa empresa. Na atividade comercial, você tem energia elétrica para, por exemplo, você pode pensar na, na, nas luzes ou é, alguma máquina que está sendo utilizada nessa empresa, enfim. Mas a energia elétrica, a gente pode pensar na atividade industrial também. Se esse fosse o caso da atividade industrial, eu tenho um parque fabril, eu tenho uma fábrica, eu tenho máquinas, eu tenho uma instalação com diversas pessoas trabalhando e lá tem o gasto, né, o consumo de energia elétrica. Então veja, a energia elétrica ela pode ser associada com um gasto de natureza operacional, tá? E por fim, eu tenho a antecipação do meu cliente. Né? Se minha atividade fim é vender esse tipo de mercadoria, esse produto para o cliente, o consumidor, então a possível antecipação desse consumidor, mesmo que eu ainda não tenha entregado a mercadoria ou o produto, esse recebimento antecipado pode ser classificado como operacional. Tá? Então, basicamente, eu tenho a antecipação do cliente, gasto com energia, pagamento da conta de energia, pagamento da entrega, o serviço de entrega que está ligado à operação, ao funcionamento, à maneira que a empresa funciona, e também a compra do estoque. Sem esses estoques, sem essa mercadoria, a empresa não consegue atender a sua atividade fim. Também tenho as variações no fluxo de caixa. Deixa eu só limpar aqui. Agora vamos tratar das atividades de investimento, né? Isso aí. Aqui, ó. Atividades de investimento. É outra classificação que a gente pode fazer. Nesse caso, eu tenho apenas o evento 2 relacionado com atividades de investimento, que é basicamente a aquisição de imobilizado. A aquisição de imobilizado, aqueles móveis, aquela sala, aquelas instalações que foram adquiridas, foram compradas à vista, tiveram um efeito, reduziram a posição financeira ou a disponibilidade da empresa e correspondem a ativos que a empresa tem para o uso, é para usar, não é voltado para a venda.
Então, esse tipo de ativo imobilizado é um bom exemplo, geralmente ele entra nessa classificação. Tudo bem? Ah, Ricardo, eu gostaria de fazer uma comparação entre o estoque que a empresa adquiriu e esses móveis que ela comprou. Veja, por que, que a gente classifica a compra do estoque como operacional e a compra dos móveis como investimento? O estoque a gente comprou com o objetivo de vender para terceiros e faz parte da atividade fim dessa empresa vender esse estoque para sua sobrevivência, para sua sobrevivência, sua continuidade operacional, ela precisa vender os estoques. Então está diretamente ligado à sua operação. Evento 3, operacional. Agora, os móveis que já aparecem no evento 2 são investimentos que a empresa faz, são ativos que a empresa adquire, não com o objetivo de revender. Ela não comprou aqueles móveis para revenda. Vender móveis não faz parte da atividade fim dessa empresa, não faz parte da operação dessa empresa. Não. Então, seria mais adequado classificar esse tipo de gasto, que é a aquisição dos móveis, ou a aquisição da sala comercial, ou a aquisição de um veículo, ou algum gasto relacionado com o imobilizado, como uma atividade de investimento. Então, esse tipo de gasto é mais adequado aqui, ó, atividade de investimento. Tá bom, pessoal? Além disso, né, agora indo aqui para os finalmente desse slide, eu tenho as atividades de financiamento. Tá? Nas atividades de financiamento, eu tenho basicamente dois eventos que representam ela. Eu tenho a integralização dos sócios, os sócios colocaram R$ 1 milhão nessa empresa, e o empréstimo que essa empresa fez diante do banco. Tanto um quanto o outro são classificados como atividades de financiamento. Por quê? Ambos estão relacionados com a, a, as fontes ou as origens de recursos dessa empresa. Quais são as origens de recurso? Essa empresa pode se financiar com capital próprio, recursos dos sócios, ou com capital de terceiros, recursos dos bancos. Então, quando o sócio aporta capital nessa empresa, que nesse caso ocorreu por meio de dinheiro, aumentando a conta bancária dessa empresa, é uma espécie de financiamento, é o sócio financiando essa empresa. Então entra como atividade de financiamento. E o banco também. O banco aceitando conceder empréstimo, assinando o contrato com essa empresa, aceita ou transfere recursos para essa empresa, para a conta bancária dessa empresa, e na verdade está financiando essa empresa. Então, ambos, tanto o evento 9 quanto o evento 1, são atividades de financiamento. E assim você tem as três classificações que podem acontecer na DFC: atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento, que a gente estudou, compreendeu com base nesse exercício do dia 17 do 4. Tá bom? Bom, tenho como reorganizar tudo isso, Ricardo? Tenho. A gente fez um fluxograma, ou melhor, uma linha do tempo com as entradas e saídas de fluxo de caixa. E como eu apresento isso na DFC? É bem simples. Só vou mudar a cor da caneta para facilitar. Primeiro você começa com as atividades operacionais. Depois você coloca as atividades de investimento e por último as atividades de financiamento. Então, o recebimento, que é recebimento, ó. Deixa eu só fazer uma correção nesse slide aqui, ó. Recebimento.
Agora sim, sem erros de português. Vamos voltar. A caneta. Então, recebimento antecipado de clientes, lembra? De R$ 5.000, aparece aqui. Os gastos com a entrega, lembra que a gente classificou como operacional? Aparece aqui. Gastos com energia, aqui. E a compra de mercadoria, que foi à vista, aqui. Tá? E aí você tem no final, se você fizer o somatório, você tem um consumo de caixa de 95.800. Tudo bem? Ora, saiu R$ 100.000, saiu 500, saiu 300 e entrou apenas 5.000, então a posição líquida da operação é de menos 95.800. É um subtotal. Vejam como um subtotal. Subtotal número 1. Depois você tem o subtotal número 2. E você tem, por último, um subtotal número 3. Ricardo, e as atividades de investimento? Nesse caso, você tem apenas a aquisição de imobilizado, né? E que foi de 360 mil. E, claro, a aquisição de imobilizado só pode gerar um consumo de caixa. Então, caixa consumido pelas atividades de investimento menos 360 mil. Então, até agora, só está saindo. Da operação, saiu 95.800. Dos investimentos, saiu 360 mil. Vamos ver se as atividades de financiamento salvam essa empresa. Por enquanto, o caixa só está diminuindo. Então, as atividades de financiamento, você tem a integralização de capital pelos sócios de 1 milhão e você tem os empréstimos que ela fez com os bancos de R$ 10.000. Então, o caixa gerado, finalmente, caixa gerado pelas atividades de financiamento é de 1.010.000. Tá? E você tem 3 subtotais. 1, 2, 3. E, obviamente, em termos de... E aqui eu estou apresentando eles novamente e resumidamente. Em termos de operação, essa empresa ainda deixa a desejar. Por quê, Ricardo? Porque ela tem um consumo de caixa na sua operação. A gente espera que a empresa, que a atividade operacional da empresa gere caixa. Eu gostaria de ver geração de caixa pelas atividades operacionais. Não foi o que aconteceu. Provavelmente porque essa empresa ainda está no início da sua operação, ela foi formada recentemente. Então eu espero que nos próximos meses, e eu teria interesse em acompanhá-la, para ver se esse caixa operacional está melhorando. Bom, ao somar os três, se você somar os subtotais 1, 2 e 3, você vai chegar no fluxo de caixa líquido, ou na variação de caixa do período que corresponde aos 554.200 que eu já tinha apresentado anteriormente. Então vejam, pessoal, que a DFC não tem segredo, ela só mostra para nós, ela só explica a variação da posição financeira, do caixa, da disponibilidade, do disponível de um período para o outro. E ela faz isso em classificações: operacional, investimento e financiamento. Tudo bem? E é claro que isso é para facilitar a leitura dos investidores ou de quem está interessado em saber mais sobre a movimentação de caixa dessa empresa. Então, basicamente, a DFC, em resumo, ela explica, não é, essa mudança, essa variação na disponibilidade da empresa, que eu já tinha comentado. Ela mostra também a capacidade de geração de fluxo de caixa dessa empresa e ela consegue fazer isso de acordo com as 3 atividades: operacional, investimento e financiamento. Então, qual que é a capacidade dessa empresa gerar fluxo de caixa? Vamos olhar o operacional. Nesse caso específico da empresa que a gente trabalhou, ela ainda deixa a desejar.
quem sabe nos próximos períodos. E isso pode ser uma informação muito relevante para vários investidores, para bancos, enfim, quem tem interesse em saber sobre como essa empresa está financeiramente. Tudo bem? Além disso, ela mostra os efeitos de investimentos e financiamentos que essa empresa tem. Se essa empresa fez pesados investimentos no passado, por exemplo, em algum momento é esperado que isso se converta em fluxo de caixa operacional. Então é interessante analisar também dessa perspectiva. Então, basicamente, são três atividades, né? As operações que eu já tinha comentado anteriormente, atividades relacionadas com a produção e entrega de bens e serviços, são atividades geradoras de receita, não são atividades de investimento e nem financiamento. As atividades de investimento, elas acabam se relacionando mais com ativos de longo prazo, e no nosso exemplo a gente viu a conexão forte com imobilizado. Tá? Depois tem outros ativos de longo prazo que podem ser considerados como atividades de investimento, mas no momento oportuno a gente pode comentar. E as atividades de financiamento, que basicamente correspondem às fontes ou origens de recurso. Quem financia essa empresa? O sócio, pelo seu capital próprio, e os terceiros, por empréstimos e financiamentos. Então, a integralização de capital, financiamentos, empréstimos, enfim, essas transações tendem a aparecer aqui nas atividades de financiamento. Aqui tem um esquema legal para você fazer a vinculação das atividades operacionais, de investimento, de financiamento, com as contas patrimoniais. Então você consegue visualizar, nesse caso, né, que as atividades, os ativos não circulantes, como imobilizado, eles acabam se vinculando mais, se relacionando mais com as atividades de investimento. Né? Por exemplo, é a aquisição do imobilizado. Já os passivos, né? Passivos não circulante e patrimônio líquido, que é o capital próprio, o capital dos acionistas, eles acabam aparecendo em atividades de financiamento. Tá? E as contas de ativo circulante e passivo circulante, elas têm uma relação direta, elas são mais relacionadas com as atividades operacionais, como recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, pagamento de salários, tudo isso aparece aqui nas atividades operacionais, tá bom? Bom, para vocês exercitarem, um exercício bem simples, bem simples. Se você entendeu esse vídeo, se você não tem dúvidas, você vai conseguir resolver rápido, é muito rápido. Primeiro, o que você tem que fazer? Lá no Stoa tem um arquivo chamado Resolução Tarefa 2 do 4. Lá nessa resolução tem os balanços sucessivos dessa atividade. Tá? O que você tem que fazer? Elaborar a demonstração de fluxo de caixa, método direto, que é igual a esse que eu acabei de fazer, o mesmo método, dessa empresa XYZ. E entregar, eu vou abrir um canal no Stoa e você me entrega até aqui, ó, até as 19 horas do dia 30 do 4, tá? Aí eu faço a correção, né? Se alguém tiver alguma dúvida também pode perguntar, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito extenso. Eu espero que todos tenham compreendido, mas qualquer coisa eu estou à disposição para atendimentos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço.